irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Giciane Brito, eu moro aqui em Natal, Rio Grande do Norte, e sou membro do canal Encorajando Mulheres. E hoje eu vim testemunhar um relato de louvor para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Em 2019, quando eu casei com meu marido, na verdade, eu protelei assim bastante porque a gente não tinha, aliás, ele não tinha uma condição financeira fixa. E eu, por sempre ter sido muito independente, comecei a trabalhar muito cedo, porque a minha família era muito humilde, então precisava, né, de ajuda para comprar as minhas coisas também. E aí, sempre fui muito independente, ia, resolvia as coisas e fazia. E meu marido, poeta, professor formado, mas não estava exercendo. E havia feito um concurso em 2015. Tinha ficado numa posição assim, um pouco mais abaixo e ainda não tinha sido convocado. E eu, muito temerosa, e ele só trabalhando de vender livros dele mesmo, que ele também é poeta. E eu bem temerosa com essa situação financeira, fiquei protelando, né, pro casamento. Mas enfim, casamos em 2019 e Deus foi abrandando no meu coração. Mas o que Deus queria, na verdade, era tirar muito do meu orgulho, muito da minha altivez, muito da minha, entre aspas, determinação, né, que eu tinha de não esperar ninguém resolver as coisas, de ela fazia. E muito da minha imaturidade também. E aí, de 2019 para cá, foram tempos difíceis, tempos de dependência, dependência de Deus. E às vezes depender de Deus é difícil. A gente fala muito sobre dependência, sobre esperar em Deus. Mas eu falo que eu passei várias fases. Teve momentos que eu estava crendo muito que Deus ia mudar a nossa situação financeira, que as coisas iam se ajeitar. Graças a Deus a gente não passou fome. Graças a Deus. Mas sempre foi muito apertado. E no início de 2020, antes da pandemia, né, a gente conseguiu montar uma cantina, né, numa uma escola pequena, né, particular. E tava até indo tudo bem, né? Aí depois veio a pandemia. E aí eu fiquei preocupada, meu Deus, como é que a gente vai fazer? E aí o Senhor foi tão bom conosco, que houve tanta provisão. Na verdade, foi os momentos assim que a gente mais teve a provisão de Deus. Foi em 2020. E a gente foi muito, muito alcançado por várias pessoas que ofertaram nas nossas vidas, né? Pessoas da igreja que abraçaram a gente mesmo, né? Nessa questão financeira. E foi assim, a gente viu verdadeiramente a providência de Deus. Mas eu não quero testemunhar só isso. Eu quero testemunhar também o trabalhar de Deus em mim nisso, porque como eu era tão independente, aceitar as coisas das pessoas para mim no início foi muito difícil. Não é uma pessoa que antes ia e comprava tudo que queria. Eu sempre falava assim, eu tenho que andar com dinheiro na bolsa, porque se eu ver alguma coisa que eu quero comprar, eu compro. E aí de repente eu me vi querendo coisas que eu não podia comprar, sem um centavo na bolsa. E aí Deus foi trabalhando isso em mim. Né, que receber
receber aquela ajuda que Deus estava colocando no coração daquelas pessoas não era humilhante, né? Que para mim, às vezes era humilhante, mas que era Ele que estava me abençoando. E aí eu fui vendo nas pequenas coisas o Senhor me abençoando. E o Senhor foi mudando meu coração nisso. E também, como eu disse, eu passei muitas fases. Então tinha momentos que eu tava crendo muito, muito, muito. Que eu tava firme, que eu tava orando e crendo e acreditando. E, sabe, vinha as circunstâncias contrárias. Mas eu sempre acreditando que Deus ia mudar a nossa situação. Principalmente setembro, fim do ano 2020 pra cá, né, até agora. Que foi assim, acho que o tempo que as coisas mais apertaram pra gente. Que a igreja também parou de suprir muita coisa, porque as coisas já estavam tudo abrindo, a gente já voltou pro trabalho. Mas aí a nossa lanchonete tava muito fraca, né? Tava muito fraca porque muitos alunos desistiram, muitos não quiseram voltar. Então, a gente ficou com muitas dívidas de funcionários que compravam fiado e não pagavam. Inclusive, orava muito, né, para Deus mudar isso, para Deus tocar no coração dessas pessoas, para essas pessoas pagarem, né? Porque a gente ia somar às vezes de débito de funcionários estava 700, 800 reais só de débito de funcionários que a gente deixava para os funcionários, né? Fiado para os alunos não, mas para os funcionários sim. E muitos deles ainda estão devendo. Mas aí o Senhor, além de mudar isso em mim, né, quebrar esse orgulho, essa altivez, o Senhor foi forjando meu caráter, foi mudando meu coração, porque eu precisava desse chacoalhar, porque eu confiava muito em mim mesma, confiava muito no meu trabalho, na minha experiência, né, nas coisas que eu já tinha trabalhado. Então eu achava que ia ser muito fácil, né? Que seria que Deus iria abrir as portas e pronto. E aí, quando não foi assim, quando a gente foi para a dependência de Deus, foi assim um impacto muito grande para mim. Eu só lembrava daquele hino que diz assim que sei que depender é como viver perigosamente. E às vezes parece mesmo que é perigoso. Mas irmãs, como vale a pena confiar em Deus? Como vale a pena você ver as suas necessidades supridas, sabe? Como vale a pena você orar por uma coisa de repente, Deus vai prover aquilo. E aí foi, aí veio, eu tava orando muito pra Deus, que eu já tava numa fase ruim já no início do ano, porque eu não tava vendo nada acontecendo, meu Deus, teve até uma live, acho que no início do ano, com perguntas que a Ana fez aberta, eu perguntei, Ana, como é que a gente mantém a fé quando a gente não vê nada acontecendo? E acho que a maioria das pessoas pensaram que era relacionado ao casamento, mas era porque a gente nada mudava, né? Já tava a gente já quase 2 anos nessa situação, né? Nesse aperto, indo no supermercado assim, com pouco mesmo para comprar básico e aí foi quando eu já tava assim mais duvidando um pouco, sem saber se alguma coisa ia mudar, se não ia, se ia continuar tudo desse jeito. Desesperança, desespero, medo de faltar as coisas e aí quando foi em março, a gente no supermercado, o Senhor começou a falar comigo lá. De um louvor que eu tinha ouvido. Mas assim que na hora nem dei tanta atenção. E aí depois o Senhor começou a me lembrar esse louvor. E eu comecei a tentar lembrar, mas eu não lembrava direito, eu lembrava só um pedacinho. Aí eu fui lá no supermercado mesmo, fui pro YouTube e comecei a ouvir. E aí aquele louvor dizia assim, que enquanto você louva,
enquanto você louva, o teu celeiro vai transbordar. E aí, inclusive o nome do hino é esse, Enquanto Você Louva. E aí, eu passei assim o dia ouvindo aquele hino e Deus falando ao meu coração que eu não queria que eu ficasse reclamando, que eu ficasse murmurando, que eu ficasse olhando para as circunstâncias. Que Ele queria que eu adorasse, que Ele queria que eu louvasse, que Ele queria que eu entregasse a minha confiança, os meus medos, as minhas preocupações para Ele. E aí logo depois veio, graças a Deus, veio o grupo, né, que a gente tá do Encorajando Mulheres. E foi assim um tempo muito bom de refrigério. Aumentou muito a minha fé. E quando a Ana orou por nós, no início do grupo, ela disse que Deus estava me dando gestão de recursos, né, aqui dentro de casa. E aí foi que eu vim perceber que uma coisa que eu tinha começado a fazer desde o início do ano, acho que do fim do ano para o início do ano, eu comecei. Simplesmente me veio assim um vídeo no YouTube sobre sabão, é, me veio sabão caseiro, é sabão líquido caseiro. Eu, como tinha muita roupa pra lavar, comecei a mexer com fazer sabão, né? Mistura detergente, bicarbonato, enfim. Depois, se as irmãs quiserem ver, tem muito conteúdo, gente. Quem tem tempo, né? Eu tava com muito tempo desempregada. Gente, comecei a fazer sabão. E, e agora faço desinfetante, faço detergente. Multiplico, né? 1 litro de água sanitária, simplesmente agora viram 5. Então, assim, Deus foi me dando isso, mas eu nunca tinha percebido que isso era uma forma que Deus estava me dando de gerir o pouco que a gente tinha. Aí depois que a Ana falou, foi que as minhas vendas assim caíram. E foi assim, espantoso. Porque simplesmente meu marido chegava e dizia, já tá fazendo sabão? Já, amaciante, sabão líquido, tudo agora eu tô fazendo. Não é pra vender não, é só pra gente mesmo. Foi assim, uma coisa assim que eu me apaixonei de repente. Inexplicável. E aí depois, quando a Ana falou isso, foi que eu vim entender que realmente aquilo tinha sido uma coisa, um cuidado também de Deus comigo, né, para gerir as nossas coisas que já eram poucas aqui em casa, mas que o Senhor estava me dando sabedoria para cuidar, para zelar, né, para multiplicar. E aí, por último, mas não menos importante, quando foi em maio, início de maio, eu descobri que estava grávida. Gente, foi assim uma surpresa muito grande para mim. E eu fiquei muito assustada, muito mesmo, porque foi mais precisamente no Dia das Mães, né? Eu fiz o teste no Dia das Mães, descobri. E aí eu fiquei muito assustada, porque eu pensando, meu Deus, como é que vai ser? Já tá tão difícil. Imagine como bebê. Meu Deus, eu fiquei tão preocupada. E todo mundo me parabenizando. E eu falando, ô Senhor, me ajuda a ficar feliz também. Meu Deus, eu quero ficar feliz. E aí, quando foi no dia 27 de maio, eu não falei pra vocês que meu marido tava esperando um concurso de 2015. Gente, eu não tinha mais nem esperança nesse concurso. Pois quando foi 27 de maio, inclusive todas as campanhas que a gente fez do grupo, eu sempre pedi oração pela vida financeira, para Deus abrir as portas. E aí quando foi dia 27 de maio, meu marido foi convocado. Foi convocado para honra e para glória do Senhor. E aí foi assim, uma coisa assim, tão, meu Deus do céu. Porque eu nem esperava mais, irmãos, 2015. Aí ele foi convocado. Aí a gente passou esse mês todo, né? Organizando documentação, exame, que é um monte de coisa. E aí já assinou o termo de posse. Graças a Deus. E aí eu acho que mês que vem, né? Se tudo der certo, se as aulas já voltarem, já estão querendo voltar híbrido. Meu marido já vai pra sala de aula, que é um sonho dele, né? Que desde 2015 que ele se formou.
não teve oportunidade de exercer e ainda exerceu por 3 meses e depois não teve mais oportunidade de exercer. E eu vi o cuidado de Deus conosco, sabe? Eu vi que o Senhor nos mandou uma bênção de um bebê e enquanto eu estava preocupada, pensando como é que ia ser, ele já estava lá na frente, cuidando de tudo. Então, mesmo quando a gente não vê, o Senhor ainda está trabalhando. O Senhor, ainda que a gente pense que não, mas Ele ainda está no controle. Nada fugiu do controle de Deus. Nada é por acaso. Ele não está alheio à nossa situação, sabe? Às vezes o que parece que não nem importa para as pessoas, porque muitas vezes muitas pessoas podiam nos ajudar e não nos ajudaram. Mas aí Deus foi, cuidou, levantou outras pessoas, cuidou da gente, sabe? Deus foi presente conosco em todo esse tempo. Então só tenho a louvar e agradecer. A gente ainda não está bem assim financeiramente, né? Mas só de ter uma esperança, né? Porque o pessoal dizem que demora em média de 4 a 6 meses para você poder receber. E eu sei que ainda tem um caminho aí, né? Mas eu sei que o Senhor vai cuidar como Ele vai continuar cuidando como Ele sempre cuidou até agora. Ele nunca deixou nada faltar. Ele sempre cuidou da gente. E eu sei que Ele vai continuar cuidando. Independente do que aconteça, Ele vai continuar cuidando da gente. E era isso. É, que com esse relato louvou o nome do Senhor seja glorificado, seja engrandecido. Porque tudo é para a honra e para a glória do nome dele. Amém.